Fala, nação flamenguista! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, o Mauro César deu aula aí, né? Ao Arnaldo aí, ao Trajano. Essa coja de paulista aí que fica falando baboseiras do Mengão, beleza? Flamengo que enfrenta o Juventude aí pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, pessoal. Jogo que tem um tabu aí que vai ser quebrado com certeza. O momento do Flamengo hoje é outro. E vamos ver, né? O que essa mídia paulista aí, para não falar outro nome, né? Está falando do Mengão. E o Mauro César, como sempre, ali, rebatendo eles à altura. Beleza, pessoal? Então vamos ao vídeo. O Flamengo não vence o Juventude lá desde 97, que é um número maluco, né? Se você pensar, né? Tudo bem, o Juventude ficou muito tempo na Série B e tal. Mas mesmo assim, é um dado muito importante. Passado. Mas para você, a rodada é boa para o Flamengo, é melhor para o Palmeiras, o Bahia e o Cruzeiro vão se enfrentar, então alguém vai perder ponto? Rodada, acho que é equilibrado. Acho que os desafios não são muito diferentes uns dos outros, né? Enfrentar o Juventude para o Flamengo é muito difícil lá. São, acho que 10 jogos. Se não estou enganado, 5 vitórias do Juventude, 5 empates. Não são poucos jogos. É um recorte importante, embora o Juventude tenha ficado um tempo fora da Série A. No meio aí tem Copa do Brasil e tudo mais. E o Palmeiras enfrenta o Inter, que é um adversário melhor que o Juventude, mas joga em casa. Então, acho que é mais ou menos parecido o tamanho do desafio de cada um, né? A questão é como é que essas equipes vão voltar. E outra coisa, eles não estão pensando só no brasileiro, eles têm jogo importante no meio de semana pela Libertadores. Então os técnicos têm que fazer um planejamento da semana. E depois do outro final de semana, de novo brasileiro, e jogo de volta na Libertadores. O Palmeiras vai quarta-feira a Argentina enfrentar o River Plate, o Flamengo quinta recebe o Estudiantes do Maracanã. Então, até a escalação, o aproveitamento de jogadores no domingo, né, no fim de semana, no sábado, vai depender muito do que eles planejam para o meio de semana. Agora eles vão entrar nessa roda viva aí direto aí de jogo meio de semana e final de semana nas duas competições sem trégua, exceto na data FIFA. Aí também eles perdem jogadores convocados, não podem treinar da maneira mais adequada. Então, diante disso, agora começa uma parte muito difícil da temporada para os dois, para o Cruzeiro menos, porque vai ter essa colher de chá aí durante as semanas de Libertadores e Sul-Americana, porque está fora e a CBF mudou o calendário. Mas acho que é bem parelho, acho que são desafios próximos, considerando o mando de campo e o momento do Juventude, que não é mais o time que tomou de 6-0 do Maracanã, né? É o time do Carpini, muito mais competitivo, conseguindo vencer o Ceará fora de casa, por exemplo, foi amassado lá, mas ganhou o jogo. Então, acho que se equivale. Só vou ter uma tem intervalo para gente comer pão de queijo, tomar café. Antigamente tinha, daqui a né? pouquinho, calma que já bom. vai. Rapidamente, Mauro, tem alguma questão? Tem o Plata que não treinou, mas deve estar à disposição. De resto, fisicamente, está todo mundo no jeito, né? Não tem grandes problemas. Não tem Alexandre, não tem Jorginho, possivelmente. É o Jorginho, é verdade. Jorginho. O Pulgar não voltou ainda. Tem desfalques. Não, o Jorginho está suspenso, não tá? O Jorginho não parece sério, mas deve segurar para quinta-feira. Deve segurar, tudo indica para quinta-feira. O Alexandre está machucado. O Plata não treinou. Hoje que a gente vai ter uma ideia mais clara da situação dele, que ele jogou as 2 partidas pelo Equador. E o Léo Ortiz está suspenso, não tá, Mauro? Maior. O Léo Ortiz está suspenso, não tá? Léo Ortiz está suspenso, tem isso também, joga Danilo. Ou seja, errei tudo. Falei que não tinha problema. Já está bem legal. Você falou, não tem problema. Tô sabendo bem. Mas diga lá, Arnaldo, Palmeiras, Flamengo, Bahia ou Cruzeiro? Essa rodada, coloca a tela da sua classificação, para ver o que pode acontecer. Tava ali, ó lá. O Flamengo é o líder, tem um jogo a menos, 2 jogos a menos. O Cruzeiro é o segundo colocado e o Palmeiras é o terceiro. O que vai acontecer no fim dessa rodada? Quem tá com a rodada boa? No confronto direto, Bahia e Cruzeiro, eu acho que só o Cruzeiro briga pelo título, né? O Cruzeiro teria que vencer em Salvador na segunda-feira, aproveitar esse baixo astral do Bahia aí depois da eliminação, para continuar tentando perseguir Flamengo e Palmeiras. Mas o Mauro analisou bem, porque Flamengo e Palmeiras começam a duelar por tudo simultaneamente, né? E essas 2 semanas de Libertadores com o Brasileiro, para mim, são muito mais favoráveis ao Palmeiras, na minha opinião. Os jogos do Brasileiro, o Palmeiras não sai da casa dele, ele joga contra o Inter agora e depois contra o Fortaleza em casa, entre os jogos do River Plate, mamão com açúcar. E o Flamengo, para mim, e a Caxias é um pé naquele lugar.
Que isso? Não é fácil, é chato. O Juventude e no meio dos jogos com Estudiantes, o Flamengo tem o Vasco no clássico. Ele não tem o Fortaleza em casa. Então, para mim, as 2 próximas semanas são bem favoráveis ao Palmeiras. Se ele souber aproveitar bem, né? Claro que jogar contra o River é um problemão na primeira partida. Mas eu acho que, em relação ao brasileiro, são 2 jogos bem acessíveis, Internacional e Fortaleza em casa, enquanto ele joga pela Libertadores. O Flamengo, eu acho que tem mais dificuldade. É viagem para Caxias e um clássico com o Vasco no meio do caminho. Muito bem. O Leandro Monteiro aqui manda mensagem e fala: o Tirone é o pior âncora. É o UOL, viu, Leandro? Não é a UOL, é o UOL. Universo Calma. Online. O UOL. Viu? Isso. Mas você E tem que que... você é injusto, além do mais. Não. Porque há piores do que ele. Tem uma enquete no ar aí também sobre um dos assuntos que a gente vai debater. Qual possível desfalque fará mais falta ao Flamengo contra o Juventude? Varela, que ainda é dúvida, né? Provavelmente vai ficar de fora, mas ainda é dúvida, por isso tem um possível desfalque no título da enquete. Varela, o Léo Ortiz, que já é confirmado, está suspenso. Jorginho, né? Que também ainda é dúvida. Ou Bruno Henrique, que por enquanto nada de efeito suspensivo, então por enquanto também é desfalque. Vota aí que a gente quer saber a opinião de vocês, qual o desfalque fará mais falta. Antes de ler as mensagens de vocês, a galera está chegando aqui, deixa eu apresentar minha bancada de toda sexta-feira aqui na S1, começando pelo Mauro César Pereira. Mauro, bom dia, meu amigo, bem-vindo. Prazer te receber aqui mais uma vez Na Área, né? Acabou a data FIFA, né, Mauro? Graças a Deus, Brasileirão voltando aí. Só que antes do Brasileirão ainda teve uma Copa do Brasil, né? Jogos aí que não teve a participação do Flamengo, mas também com detalhes interessantes, né, Mauro? O Cruzeiro passeou em cima do Atlético Mineiro, muita provocação dos jogadores do Cruzeiro, e aí me lembrou, me remeteu, até vi que você postou sobre isso também, né? Que o menino Wallacian, né, porque encarava e tudo, foi tudo uma festa. Os jogadores do Cruzeiro provocando, e ali tá tudo bem. E fora isso também o Textor, né, que falou que o ano ia começar só em abril, que não tinha pressa. Parece que praticamente acabou o ano de setembro Botafogo, né? Então, enfim, Copa do Brasil já chegou com algumas novidades antes da gente voltar ao Brasileirão, né? Bom dia, meu amigo, bem-vindo. Bom dia, Alain, bom dia, André, bom dia a todos. Pois é, eu não sou contra essas provocações, não. O Caio Jorge mordeu lá um galo de plástico, de borracha e tal, tudo bem. Mas é curioso, realmente, que até agora eu não vi as reações que alguns vigilantes aí tiveram com relação ao menino lá, o Wallacian. E não provocou ninguém dessa maneira. Ele teve lá seus entreveros em campo com outros jogadores, coisa que acontece dentro do campo, né? Foi um massacre, né? O Cruzeiro atropelou o Atlético, acho que é muito reflexo do trabalho muito fraco do Cuca, que se mobilizou para o jogo com o Flamengo levou titulares, deu um gol, né? Praticamente um erro crasso no Maracanã para o Atlético, e quando teve a chance de matar ali o jogo, fazer 2-0 lá em Belo Horizonte, não fez e acabou sendo eliminado nos pênaltis, né? Mas não é porque eliminou o Flamengo nessa circunstância que o trabalho do Cuca era bom, era ruim, era muito ruim. E o Atlético já entrou com a eliminação encomendada, tomou um gol cedo, né? E aí o Cruzeiro passeou e foi adiante, né? O caso do Botafogo, né? É aquilo. Quando vira SAF, você tem um dono, o dono decide. Ele erra e acerta e acabou. Pode espernear, fazer passeata, abaixo-assinado. A estratégia dele não foi boa para essa temporada. No ano passado também não era boa, mas aí ele faz 2 contratações pesadíssimas de jogadores que só aceitaram vir para o Brasil porque sairiam logo depois, né? Acertou na escolha do técnico, fez um bom trabalho, e o time conseguiu ganhar os títulos mais importantes. Mas a fórmula desse ano são 8 competições que valiam taça, e o Botafogo não ganhou nenhuma, né? 8 possibilidades de taça que o Botafogo teve nesse ano. Supercopa, perdeu para o Flamengo. Recopa, perdeu para o Racing. A Taça Guanabara, o Botafogo não ganhou. O tri da Taça Rio, nem jogou a Taça Rio. O Campeonato Carioca, obviamente, também não ganhou. A Copa do Mundo de Clubes, a Libertadores e a Copa do Brasil. Todos esses torneios, maiores ou menores, falando de 8 troféus possíveis, nenhum o Botafogo ganhou. Nenhum. E está muito distante de ganhar o Brasileiro, que está muito longe, né, dos líderes. Mas é isso, né? Dividir atenções, tem lá preocupações lá com o Lyon, tinha, né?
agora o Leão não é mais dele, ele quer manter o Botafogo. É aquela coisa, a SAF tem dessas coisas também, né? O pessoal começou a tratar como se fosse um sucesso, mas a SAF é isso. Do próprio Cruzeiro, enquanto o dono quiser botar dinheiro, tá lá, né? Você vê, por exemplo, se ele fizer uma avaliação do dinheiro que ele colocou, uma avaliação fria, ele vai pensar, caramba, eu contratei o Gabriel Barbosa a peso de ouro, era um reservaço, e eu tenho um centroavante muito melhor do que ele. Artilheiro do campeonato, fazendo gol a rodo. Por que me trouxeram esse cara? Porque ele contratou um executivo de futebol que contratou grife, né? Então, assim, são coisas do E o futebol. Cruzeiro, Mauro, Assim, desculpa, o Cruzeiro segue reforçando o ataque, né? O Sinisterra, tem outros, não são centroavantes, mas são mais opções para o ataque, né? Que o Gabriel podia, assim, talvez estivesse bem em forma, jogar junto com o Caio Jorge, tudo, mas não, o Cruzeiro segue atrás de atacantes, né? Contratou atacantes nessa janela, mais atacantes. então, é isso. As SAFs são isso, né? Dono que resolve. Quando ele quer colocar dinheiro, coloca. Se ele resolver não colocar mais, não coloca. E o torcedor. Coisas assim aconteceram lá. Então, esse jogo, acho que ele pesa muito pelo retrospecto, que é péssimo, do Flamengo, e pelo momento do time gaúcho, né? Que depois da volta do Carpini, o time passou a competir mais, por exemplo, tomou uma pressão danada, mas ganhou do Ceará, que o Flamengo não conseguiu vencer. Fizeram 1-0 no Ceará. Então, deve ser um jogo complicado esse de domingo, com um agravante, né? A partir de agora, você vai para um jogo no fim de semana pensando no jogo do meio de semana. Não tem como não pensar. Tem que planejar o jogo do Estudiantes. Né? Quem eu uso aqui, quem eu uso ali, quem pode jogar aqui, não pode jogar ali e tal. Ele vai ter que administrar isso agora, o Felipe Luiz. É um desafio. Eu falo do Felipe Luiz porque para o Palmeiras não, porque o Abel Ferreira gostou da mudança do calendário, então eu imagino que ele não tenha problema nenhum. O presidente do Palmeiras também gostou da mudança do calendário, então eu imagino que para o Palmeiras, o fato da CBF ter mudado o calendário não muda nada. Está tudo ótimo, tudo bacana. O Flamengo, ao contrário, não gostou da mudança. Não vejo como você pode gostar, mas enfim. Né? E agora vai ter que conviver com isso. André Rocha, meu amigo, bom dia, bem-vindo. André, eu quero primeiro te pedir desculpa, cara, porque eu te botei uma fama que não deveria. Porque, olha só, eu já li 3, eu queria pegar um aqui, agora eu não estou encontrando o nome. O Flamengo vai ter que começar a rodar o elenco, talvez por necessidade, quer dizer, com certeza por necessidade, algumas físicas, outras suspensões, outras por escolhas, mas provavelmente daqui para frente vai ser assim, né? Aquele negócio de time titular vai ser cada vez mais difícil. Mas bom dia, André, bem-vindo. Pede o like aí pra galera, que daqui a pouco, senão ninguém vai dar, pelo que eu tô vendo aqui no chat. Tá vendo, André? Grande André, agora eu vou dar o like, tá vendo? É assim. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Alain, bom dia, Mauro, bom dia, Felipe, bom dia a todo mundo. Vamos chegando, por favor, e dando like, né? Boa. Sempre falo no início da live. Se o Flamengo tivesse com um elenco completo, assim, todo mundo bem e tal, não teria por que não escalar o melhor time possível agora e na quinta, porque é domingo e quinta. Tudo bem que tem uma viagem para Caxias do Sul, mas é domingo e quinta, depois de uma data FIFA, né? Então não teria por que revezar nada, rodar nada. Pelo menos não agora. Depois, a partir do jogo com o Corinthians no fim de semana, aí sim. Aí já ficaria uma coisa mais pesada. Mas por enquanto não teria motivo. Só que ele vai ter que mexer, né? Quer dizer, o lado direito, pelo jeito, vai ter que mexer na defesa. Vai entrar o Emerson Royal e o Danilo. Né? E aí já muda bastante ali. Né? E ainda vai mexer com a proteção da defesa, porque o Jorginho vai sair. Provavelmente também não vai. Uruguai no Flamengo gosta de uma pubalgia, né? Impressionante. Então, quer dizer, sem o Varela com pubalgia, sem o Léo Ortiz suspenso e sem o Jorginho sentindo a coxa. Aliás, né? É um negócio meio bizarro, né? Quer dizer, dia 31, que foi o jogo com o Grêmio, veio a informação de que ele estaria vetado, ele já estava sentindo as dores. 14 dias depois, o Flamengo vai jogar e muito provavelmente o Jorginho vai ficar de fora. Ele não tem lesão. Não tem lesão. Então, quer dizer, é uma coisa preocupante, né? Porque pode ser que seja mais um jogador a entrar nesse grupo aí dos jogadores que não conseguem ter uma sequência mais longa de jogos porque acaba sentindo. Ele pode estar sentindo até, eu até escrevi sobre isso ontem, né? O futebol brasileiro. Jogo em cima de jogo que não respeita 72 horas de intervalo entre um e outro, calor, gramado ruim, né? Muitas vezes. As viagens são mais longas do que na Europa, né?
Então o Jorginho pode estar começando a sentir isso. E aí vai ser mais um que não vai dar conta da sequência, vai ter que ficar ali entrando em revezamento o tempo todo para não ter nenhum problema. Enfim, é um jogo importante, né? E que ele vai ficar de fora. E aí é aquela coisa, aí você imagina, de repente vai ser preparado para o jogo do Estudiante. Beleza, mas quem garante? Ele ficou 14 dias com um problema que nem era lesão, era só uma dor na coxa e não vai jogar? Quem garante que em 4, né, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, 4 dias ele vai estar pronto? Não sei, né? Então, assim, é mais um desfalque pesado, tudo bem, pode jogar ali tranquilo, Saúl e De La Cruz, que eu acho que dão conta, mas é um time que vai ter que ser mexido, né? E a gente não sabe também como é que, por exemplo, Samuel Lino, será que tá 100%? O Plata ontem não treinou, né? Vai treinar hoje. Será que tá 100% ou sentiu alguma coisinha e tal dos jogos da eliminatória? Então, pessoal, Plata é ausência em treino de Flamengo nesta quinta-feira. Só pra gente contextualizar aí, que está na capa, vocês viram que o Arnaldo falou que a rodada que o jogo do Flamengo é o mais difícil. O Flamengo pega o Juventude. Eu acho que o jogo mais difícil do Flamengo é quinta-feira, na Libertadores. Na minha humilde opinião, respeitando o máximo respeito aí pelo Juventude. Pô, pessoal, o Flamengo, com o time que tem, pessoal, chegar lá em Caxias do Sul e dizer pra mim, não tô dizendo que o Juventude é fraco, pelo amor de Deus. Mas o Flamengo não ganha pro Juventude, então não quer ser campeão. Pelo amor de Deus, o jogo é fora de casa, velho, mas a qualidade do elenco, o tamanho do elenco. Então, você vê que sempre Arnaldo arruma um jeito pra dizer que o Flamengo tem mais dificuldade que os outros. Cara, chega a ser vergonhoso, velho, esse tipo de comentário, porque o cara se mostra anti-flamenguista de todos os jeitos. É triste isso, porque, pô, velho. E o técnico Felipe Luiz ganhou mais 3 reforços, né, no treino, né? Vina, Carrascal e Samuel Lino se reapresentaram depois de terem atuado com suas seleções. Por sua vez, né, o Prata foi ausência da atividade, né? O equatoriano, o único jogador rubro-negro que atuou nos 2 jogos da data FIFA, né? Foi liberado por mais um dia, né, pelo clube. Cara, então não tem problema. Se for liberado pelo Flamengo, é porque o Flamengo viu que ele jogou 2 jogos seguidos e a estrutura física dele, a estrutura muscular, precisava de mais um dia de descanso. E o Flamengo, ontem eu trouxe aqui no canal, tá aí no vídeo aí, o vídeo de ontem, de tarde. Geralmente é 2 vídeos por dia que a gente posta, hoje vai sair 3 por monte. Porque eu vi uma notícia aqui boa que vai ter aí meio-dia, vou trazer pra vocês. Fique ligado, viu? Ativa o sininho. E precisa de mais descanso que os demais, que jogaram um jogo ou que não jogaram. O Arrascaeta e o Varela voltaram antes, né? Na época, né, o treinador aí, né, Bielsa, rasgou elogios ao Flamengo. E, pessoal, que estrutura que o Flamengo tem de saúde dos atletas ali, ué. Tudo que os caras fazem ali na academia, chega a informação lá, as informações chegam lá dentro, lá nos médicos, lá os caras vê tudo. Se o cara almoçou, se o cara dormiu bem, se o cara tá com gás, se o cara tá com dor de cabeça. Os caras acompanham tudo. Tá aí o Samuel Lino, né? Já de volta aí da seleção, graças a Deus. E precisa de mais recuperações que o demais, né? Além de Prata, outros 4 atletas não participaram do treino, né? O volante Pulgar em recuperação da fratura no pé. Varela, Alexandro e Jorginho. Jorginho tá com a lesão na coxa. Não esqueçam, só tem que se recuperar para quinta, né? Que é o jogo da Libertadores. Alexandro, né? Está também em recuperação também. E o Varela está em observação. Avaliados, né? Até o próximo sábado, esses que eu citei o nome. Mas dificilmente viaja com a delegação para Caxias do Sul, né? E em recuperação de lesão na panturrilha esquerda, né? O lateral esquerdo, Alexandre, fez trabalhos com fisioterapia. O lateral direito, Varela, voltou da seleção uruguaia com quadro de pubalgia. O meia Jorginho treinou com o grupo na representação do elenco após a folga na semana.
da semana passada, mas ainda sente dores no músculo posterior da coxa esquerda, né? Tomara que não seja nada grave, né, pessoal? Daí a cavalaria aí, ó. Dela Cruz, Saul, Vina e o Arrascaeta. Nossa cavalaria aí, tropa de choque do Flamengo. Então, dos jogadores que se reapresentaram nesta quinta-feira, Carrascal foi o único rubro-negro que não foi utilizado nesta data FIFA, não meia ficou no banco nos 2 jogos da seleção colombiana. E Varela e Arrascaeta também, né? Estavam com a seleção uruguaia e foram titulares no primeiro jogo. A dupla, no entanto, foi liberada antes da segunda partida e se reapresentou ao Flamengo no treino de quarta-feira. E graças a Deus chegou todo mundo bem. Acho que com algumas exceções aí, né? Tudo bem. Pessoal, por hoje é só. Por agora é só. Estamos de volta lá para 2 horas, 4 horas, 5 horas, depende. Vamos ver que hora vai sair as notícias aí. Que geralmente a gente acompanha, né? O que a mídia, em geral, fala do Flamengo. Eu não gosto de estar... Eu trazia aqui no canal aqueles vídeos lá, mas não vou mais ficar trazendo esse tipo de vídeo sem contexto. Vídeo só trazer ali um vídeo comum para... Não vale a pena não. Só se tiver contexto mesmo, alguém falar do Flamengo ali, alguma coisa, explicar, como o Mauro César explica aí, como muitos explicam, e fica bom assistir vídeo assim contextualizado, né? Prende até nossa atenção, beleza? Então, se gostou do canal ou se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, comenta suas opiniões, se gostou. Se não gostou também, muito obrigado pela companhia de vocês e até o próximo vídeo, se vocês aqui ainda estiverem, beleza?